E aí, gente, esse é o canal Doramas e Afins e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o drama que está na Netflix, que é um K-drama Gatilho. Bem, Gatilho aborda um tema pertinente, né, e bem atual, embora até onde sabemos esse assunto não é pauta na Coreia. Porém, de certa forma, é um assunto global. E nesse sentido, eu achei inovador. O tema base, que é a distribuição de armas, vai se ramificando em outros assuntos. E é nesse ponto exato que o drama consegue inovar, trazendo uma história sobre um tema que não foi tão explorado. Tanto a distribuição das armas como as histórias de fundo foram muito bem pensadas e desenvolvidas. Houve narrativas diferentes para fundamentar a ideia de como seria o estrago emocional na vida das pessoas se tivessem acesso a essas armas. Os personagens das histórias paralelas já estavam tão encharcados pelas lutas, vergonhas, problemas emocionais, que queriam resolver a qualquer custo, né? Ainda tem o acréscimo de como seria nas mãos de pessoas más, como o criminoso da tornozeleira eletrônica. O protagonista, que foi vivido pelo Kim Nam-gi, que fez Através da Escuridão. Lógico que ele fez outros dramas, mas é porque Através da Escuridão é excelente. Gostei demais de como ele conduziu seu personagem, sempre entre a empatia e a frieza, sem me deixar insegura como espectadora, sobre suas reais intenções e sobre também o seu caráter. Ele é uma peça-chave que faz a história assim, ó, funcionar direitinho, assim, dentro do que o personagem se propõe ali, ok? Então aqui ele faz assim um personagem com traumas e que tenta esquecer o passado, sendo o melhor que pode ser em sua profissão. Ele tem como objetivo não tocar em uma arma, porque sabe que isso seria como um gatilho para trazer seu passado à sua vida novamente. Então, a questão dele com suas emoções vão sendo encaradas, enfrentadas. Isso porque pegar em armas é o que ele começa a fazer no drama. Porque além de encontrá-las, manejá-las, ele também precisa desbaratinar o infame plano que foi executado de forma bem sorrateira por uma indústria de armas, no caso liderado por Monbeck, que foi vivido pelo Kim Yoon-kwan, que fez isso, se chama Amor, que fez outras coisas também, tá? Que funciona bem como vilão aqui, e que tem como alicerce para as suas atrocidades o forte desejo do mundo sofrer como ele sofreu, ou melhor, o que ele sofreu, ele quer que outros sofram também. A dinâmica entre o protagonista e o vilão foi uma das coisas assim, das mais favoritas aqui, que eu mais gostei aqui nesse drama. Os dois com passado muito semelhantes, mas com oportunidades de vida e decisões tomadas muito diferentes. Amei as cenas de luta e ação, a agilidade da direção. É um drama fácil de maratonar, que isso fique bem claro, lógico, para quem gosta do gênero. No caso, eu gosto. No geral, é um thriller sólido, com bom ritmo. No entanto, você precisa suspender a descrença sem verossemelhança para embarcar aqui nessa história. À medida que a história progride, vão aparecendo lacunas e que só aumentam, tornando pouco convincente. A narrativa acerta em cheio na fúria demonstrada pelos personagens reprimidos, que têm uma validação suficiente para manter a história em movimento crescente. E eu tenho que acrescentar essa qualidade aqui. A questão, para mim, começa com o plano de distribuição. Ok, o roteiro achou um ponto interessante, que é a questão da entrega de encomendas, porque não tem nenhuma averiguação. Assim, é um pouco difícil ter averiguação porque nunca ocorreu, porque não dá muito para imaginar que alguém mandaria uma arma, né, por entrega, né? Então eu acho que precisaria acontecer algo semelhante para que as autoridades começassem ali a abrir o olho. Então o roteiro pega esse ponto cego e cria essa narrativa, até aí tudo bem.
A questão é como é que essas armas chegam até a Coreia. Porque uma coisa é chegar na casa das pessoas, a outra é como é que elas chegaram ao país. Isso não ficou esclarecido. Eram caminhões com muitas e muitas armas. E ali não só foi um caminhão, porque a gente era arma demais. Como seriam essas encomendas internacionais? Isso teria uma fiscalização no caso, né? Então, um caminhão com inúmeras caixas de arma num país totalmente fechado e contra o armamento, fica esquisito. E eu tô aqui falando em relação ao final, essa falta de clareza. Porque no final a gente o que vê de armas ali, e aqui, eita, tem spoiler, viu? Se você ainda não assistiu, já tá sabendo que no final vai ter muita arma, né? Então, essa é a parte que o spoiler. Sobre o Mombek, como ele conseguiu convencer o chefe dele, que pode-se dizer, né, que é o pai adotivo, como ele conseguiu fazer com que esse homem acostumado, que é um bandidão também, né? Esse pai adotivo dele, como ele conseguiu fazer com que esse homem contribuísse, validasse esse plano, financiasse esse plano, que sem parecer, porque a nós não parece que tem nenhum fim lucrativo. Esse povo, tudo que esse povo quer é dinheiro. E não há como teria dinheiro com isso. Ele só perdendo armas, enfrentando a polícia, distribuindo armas gratuitamente, onde estaria o retorno financeiro disso? Não faz nenhum sentido. Então, porque pela perspectiva ali do nosso vilão, do vilão aqui, já que ele era um homem doente, consumido pelo ódio, então ele pensou em fazer do seu fim um ato de terror. Era tudo o que o plano parecia ser. Então, as pessoas, o seu pai adotivo e os outros ali dessa grande empresa de arma, que acredito que seja grande, né? Não pensou em nada. Eram muitas armas designadas a esse plano. E era só isso mesmo. Só isso para financiar. Essa empresa financiou somente esse imenso prejuízo. Então, como não perceberam que esse investimento seria um fracasso? Não analisaram que todo o plano só objetivava o caos? O final foi muito apressado. Depois do 8º episódio, tudo correu rápido demais e muita coisa fora de sentido. O Idu levou um tiro e estava em coma. Quando acordou, o país inteiro estava um contra o outro. Ele acorda, vai ao velório, né? Lamenta e tudo mais, e de repente estava totalmente sem sequela alguma ali para lutar e salvar o dia. Aquilo ali não dá. Então é assim, Gatilho tem uma premissa interessante, mas o desenvolvimento foi corrido. O contraste entre os dois personagens principais é ótimo, mas a forma como a história progride na fase final é pouco convincente. E esses planos de manipulação estão longe da realidade. Embora eu tenha todos esses pontos contra, eu posso dizer que gostei e para mim valeu como um bom entretenimento, né? Então é assim, se você quer assistir uma produção com muita ação, bons protagonistas rivais e que um deles é o sacerdote impetuoso, ex-soldado impetuoso, e ter rapidinho, olha, com apenas 10 episódios, nesse caso eu acho que se fosse 12 seria mais aprofundado. Mas, mesmo assim, você maratona com facilidade. Se você quer assistir uma produção com todas essas qualidades, então Gatilho é feito para você. E eu vou ficando por aqui, gente. É isso, tchau.